Olá pessoal, eu sou a professora Jusileia Mendes e hoje vamos aprender sobre triângulo. Vamos ver a definição, classificação e as suas propriedades. Vamos começar definindo o que são triângulos. Triângulos são figuras geométricas que possuem 3 lados. São polígonos e, por isso, herdam as características e propriedades deles. Os polígonos, por sua vez, são figuras geométricas formadas por segmentos de reta que, 2 a 2, tocam-se em pontos extremos, mas que não se cruzam em qualquer outro ponto. Sendo assim, os triângulos herdam dos polígonos algumas características e propriedades básicas. Elementos de um triângulo. Os triângulos possuem os mesmos elementos dos polígonos, com exceção das diagonais. Os outros elementos dos polígonos que os triângulos possuem são os lados, que são os segmentos de reta que formam o polígono, os vértices, que são os pontos de encontro entre os lados, os ângulos internos, que são os ângulos que podem ser observados entre 2 lados adjacentes de um triângulo, e os ângulos externos, que são os ângulos que podem ser observados entre um lado de um triângulo e o prolongamento do lado adjacente a ele. Condição de existência. Sabemos que um triângulo é formado por 3 lados e que possui uma determinada medida, mas essas não podem ser escolhidas aleatoriamente como os lados de um quadrado ou de um retângulo. É preciso seguir uma regra. Por isso, só irá existir um triângulo se, e somente se, os seus lados obedecerem à seguinte regra. Um de seus lados deve ser maior que o valor absoluto, módulo, da diferença dos 2 outros lados, e menor que a soma dos 2 outros lados. Agora vamos falar sobre perímetro e área. Vamos começar falando sobre perímetro. O perímetro do triângulo corresponde à soma de todos os lados dessa figura plana. E lembre-se que o triângulo é um polígono, figura plana e fechada que possui 3 lados. Assim, para calcular o perímetro de um triângulo, basta tomar as medidas de seus lados. Portanto, temos a fórmula do perímetro. Ainda que existem diversos tipos de triângulo, a fórmula para encontrar o perímetro do triângulo é a mesma para todos eles. P é igual a L mais L mais L, ou P é igual a 3L, onde P é perímetro e L lados. Agora vamos falar sobre área. A área do triângulo pode ser calculada através das medidas da base e da altura da figura. Contudo, há diversas maneiras de calcular a área de um triângulo, sendo que a escolha é feita de acordo com os dados conhecidos no problema. Acontece que muitas vezes não temos todas as medidas necessárias para fazer esse cálculo. Neste caso, devemos identificar o tipo de triângulo, se é retângulo, equilátero, isósceles ou escaleno, e levar em consideração suas características e propriedades para encontrar as medidas que necessitamos. Então, como calcular a área de um triângulo? Na maioria das situações, usamos as medidas da base e da altura de um triângulo para calcular a sua área, conforme fórmula abaixo. E atenção! O perímetro e a área são 2 conceitos de geometria plana que muitas vezes causam confusão. No entanto, a área representa a medida da superfície da figura e é sempre calculada em centímetro quadrado, metro quadrado ou quilômetro quadrado. Já o perímetro corresponde à soma de todos os lados da figura e é calculado em centímetros, metros ou quilômetro. Vamos falar agora sobre as classificações de triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos. Vamos começar falando com relação aos lados. Os triângulos podem ser classificados a partir da medida dos seus lados. Obrigatoriamente, um triângulo pertence a uma dessas classificações a seguir. Escaleno, triângulo que possui todos os lados com medidas diferentes. Isósceles, triângulo que possui 2 lados com medidas iguais. E equilátero, triângulo que possui 3 lados com medidas iguais. Outra classificação possível para os triângulos refere-se às medidas dos seus ângulos, conforme a seguir. Acutângulo, triângulo que possui todos os ângulos com medidas menores que 90 graus. Retângulo, triângulo que possui um ângulo com medida igual a 90 graus. Obtusângulo, triângulo que possui um ângulo com medida superior a 90 graus. Agora vamos falar algumas características de alguns triângulos, ângulos internos e sua soma,
ângulos externos e a relação com o interno. Lembrando que as propriedades a seguir são válidas para qualquer triângulo, independentemente de sua forma ou tamanho. A primeira propriedade fala dos ângulos internos e sua soma. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo sempre será igual a 180 graus. Então, temos A mais 50 tem que ser igual a 180. A é igual a 180 menos 100. A é igual a 80 graus. Sobre os ângulos externos e sua soma, temos que a soma das medidas dos ângulos externos de um triângulo sempre será igual a 360 graus. No exemplo, temos os ângulos externos igual a 120 graus. 120 mais 120 mais 120 igual a 360 graus. Ângulos externos e relação com o interno. A medida de um ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Ou seja, temos os ângulos A, B e C e o ângulo externo AE. A mais AE é igual a 180 graus. A mais B mais C também é igual a 180 graus. Substituindo, temos que AE é igual a B mais C. Por último, temos ângulos no triângulo. O maior lado de um triângulo opõe-se ao seu maior ângulo. Na figura, temos claramente o maior lado igual a 5 e o maior ângulo igual a 101 graus. Já o menor lado de um triângulo opõe-se ao seu menor ângulo. Temos na figura o menor lado igual a 3 e o menor ângulo igual a 34 graus. Então é isso, pessoal. Não esqueça de deixar seu like e de ativar o sininho para receber notificações das próximas aulas. Até mais!